Bom dia, que bom estarmos aqui outra vez para adorar o Senhor na Escola Bíblica Dominical. Hoje é dia 26 de abril, último domingo do mês de abril, e também o dia da Escola Bíblica Dominical. Como é bom celebrar esse dia e louvar o nome do Senhor, e louvar Ele porque Ele providenciou, dentro da sua bondade e soberania, a Escola Bíblica Dominical. Queridos, que bom estarmos aqui. Eu quero lhe dar as boas-vindas à nossa Escola Bíblica Dominical e eu quero convidá-lo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Gostaria de orar nesse momento, orar pela vida, orar pela salvação e orar pela edificação das nossas almas. Vamos buscar o Senhor essa manhã. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, ore comigo. Senhor, obrigado a oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui em Tua presença, com saúde, guardados pelo Senhor. O Senhor é o nosso protetor, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro bem presente neste momento. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome também, Senhor, porque o Senhor providenciou a salvação para nós em Cristo Jesus. Porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho a este mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, também, porque todas as manhãs de domingo o Senhor nos abençoa com a sua palavra para edificação e salvação. Colocamos isso diante do Senhor, louvando o teu nome de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós queremos neste momento também louvar ao Senhor. Cante ao Senhor conosco, adore ao Senhor conosco. Vamos louvar ao Senhor com os nossos hinos para a glória de Deus, em nome de Jesus.
constrói sonhos e os vales são reais. Deus me dá quando Ele clamo asas espirituais. Deus dá asas, qual águias, que renovam minhas forças para subir. Deus dá asas, qual águias, quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, subem asas até o céu. Vamos, pois, correr pacientes, deixa fardos para trás, só olhar para o bom mestre, que é Jesus o guia sais. Já correu nossa carreira, a vitória já alcançou. Ele agora chama os salvos, digam-me na glória estou. Deus dá asas, qual águias, que renovam minhas forças para subir. Deus dá asas, qual águias, quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, subem asas até o céu, subem asas até o céu. Que bom, queridos. Subo em asas até os céus. Glória a Deus por isso. Gostaria essa manhã também de lhe dar algumas informações rápidas da nossa igreja. Nós estamos às quartas-feiras estudando a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. E a cada quarta-feira, às 19h30, estamos aqui para orar, louvar o Senhor e ler uma porção, um texto, uma passagem do Evangelho de Marcos, explicá-la e aplicá-la em nossas vidas. Você é nosso convidado especial para conosco estudar a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Nossa escola bíblica dominical, a partir de domingo que vem, terá no próximo bimestre, maio e junho, um novo tema para as lições que estão no programa eclesiástico ou no guia eclesiástico da igreja. Será Igreja Acolhedora. Então, a escola bíblica dominical terá como tema para maio e junho, Igreja Acolhedora. Eu quero convidar você a estar conosco aos domingos às 9h da manhã. Hoje à noite, às 19h30, aqui pelo Facebook também, eu estarei encerrando a série de assuntos no Evangelho de João. Hoje eu vou falar sobre mutualidade. O tema dessa noite será Eu não te condeno. Eu não o condeno. Por isso, eu gostaria de convidá-lo a estudar a palavra de Deus conosco, tá bem? Uma outra informação é que nós estamos orando, porque temos recebido várias notícias, ainda não oficiais, de que a partir do mês de maio nós vamos poder, então, voltar a ter pelo menos uma reunião presencial na nossa igreja, ou as igrejas poderão ter pelo menos uma vez por semana reuniões presenciais. E eu gostaria de pedir a você que orasse assim que nós obtivermos uma confirmação oficial junto às autoridades governamentais, ou seja, governo federal, estadual e municipal. Com essa liberação, nós vamos informar os irmãos de imediato para estarmos voltando aos nossos cultos ou voltando uma vez por semana, possivelmente no domingo à noite. Mas, queridos, para isso, nós vamos precisar, com muita dedicação e devoção, fazer um mutirão da limpeza.
dar uma limpeza geral lá no nosso templo e no departamento de educação religiosa da igreja. Semana que passou, no feriado, os irmãos estiveram aqui e fizeram uma limpeza, cortando a grama e limpando ao redor da igreja. Mas vamos precisar limpar o templo, todos o lugar de reuniões onde nós estaremos, para seguirmos a partir daí as regras de higiene, para não termos dificuldades mais com o coronavírus. Deus abençoe a sua vida. Vamos orando em nome do Senhor Jesus. Quero convidá-lo a cantar de novo conosco agora 2 cânticos especialmente preparados para louvarmos e adorarmos o Senhor essa manhã. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele,
força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Que bom que estamos de volta. Estávamos louvando ao Senhor nesse momento, glorificando o seu nome, porque não há outra razão para a nossa existência e para nosso louvor do que o Senhor. Porque bom é louvar ao Senhor no seu santuário, cantar louvores ao seu nome. Essa manhã eu gostaria de convidá-lo para estudar a palavra de Deus. Nosso último tema sobre estudando a revitalização da igreja é revitalizando a vida de oração e o culto doméstico. Nosso versículo para a memorização de hoje é Salmo 127, versículo de número 1, ou verso de número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, 1. Creio que você deve ter memorizado esse versículo. Esse é um versículo conhecido por todos, porque também o livro de Salmos é um dos livros mais lidos da Bíblia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda, em vão vigia a sentinela, eu ia dizer guarda o Senhor. Querido, Salmo 127, verso de número 1. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha memorizado. Se você memorizou, você pode mandar um vídeo ou um áudio para mim com esse texto. Semana passada, o irmão Raul e a irmã Marísia mandaram. Hoje eles já mandaram também via WhatsApp a memorização desse versículo. Quero convidá-lo a orar comigo e buscar o Senhor. Mas antes de orarmos, vamos ler o Salmo de número 127, completo. A Bíblia diz assim, não vai sair aí, você vai precisar pegar a sua Bíblia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos buscar o Senhor. Senhor, obrigado essa manhã por sua bondade e por podermos louvar o seu nome, podermos ler a sua palavra, podermos buscar o Senhor. Agora, queremos também estudar a sua palavra. Nos dê essa manhã um estudo que edifique as nossas vidas e salve tantas quantos o Senhor quiser. Em nome e no amor do Senhor Jesus. Amém. Queridos, há 3 anos começamos a ler devocionalmente na nossa igreja, nos cultos presenciais dos domingos pela manhã, na escola bíblica dominical, o livro de Salmos. Líamos um salmo a cada semana e fazíamos um devocional com aplicações. Foi uma bênção isso. E nós vimos
naquele início de leitura dos Salmos, nos devocionais, que o livro de Salmos ele é dividido em 5 partes. Primeira parte vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Segunda parte, 42 a 72. Terceira parte, do 73 ao 89. A quarta parte é do 90 ao 106. E a última parte, do 107 ao 150. A autoria desses salmos, os que estão identificados e que nós conseguimos então entender que era aquele autor, ou estava dito lá, que era aquele autor, são basicamente o seguinte: Davi escreveu 73 dos salmos, Asaf 12, os filhos de Coré 11, Salomão 2, Moisés 1 e o Etã 89. No Saltério, no livro de Salmos, nós temos salmos de sabedoria, didáticos, messiânicos, de lamentações, de penitência, de adoração e louvor, de ação e graças, imprecatórios e litúrgico. Quando nós vamos estudar o livro de Salmos, para interpretarmos e compreendermos melhor cada salmo, querido, nós precisamos levar em conta alguns princípios. Primeiro, olhar para os salmos como poesias musicais. Eles foram escritos para serem cantados. Segundo, cada salmo é uma unidade literária. Tem começo, tem meio e tem fim. Terceiro, cada salmo possui um contexto de produção. Ele não simplesmente apareceu do nada, ele veio uma inspiração espontânea, assim, não. Ele teve um contexto para que fosse feito, para que fosse composto para ser cantado. Quarto, cada salmo pode ser classificado por categorias, como nós vimos antes de sabedoria, didático, de lamentação. Tem um grupo de salmos que são chamados de salmos messiânicos, não é? E, em quinto lugar, cada salmo é caracterizado pela sua forma e função. Nós lemos hoje o Salmo de número 127. Ele cobre 3 áreas das atividades e da vida humana que podem gerar ansiedade. Primeiro, sobre a casa, a preocupação em edificar a casa, em proteger a casa, em ter uma boa casa, um bom lar. Segundo, a cidade, ter uma cidade protegida, bem guardada, uma cidade onde se vive seguro, onde os seus habitantes vivem de modo seguro. E a família, a preocupação em suprir as necessidades da família, em cuidar da família, em ajudar a família, em ver a família crescer. Então, isso pode gerar ansiedade. O Salmo termina para que essa ansiedade não cresça e não se torne excessiva, afirmando que sem o Senhor não podemos fazer nada. Verso 2 do Salmo diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados, ele quem Deus o dá enquanto dorme. Deus protege, Deus supre as necessidades, Deus guarda, Deus abençoa, Deus dá o crescimento e não precisamos então nos preocupar. O Salmo 127, amados, nos alerta para o perigo de prioridades invertidas. Sua simplicidade nos lembra que Deus nos presenteia com um lar, com a família, que precisa, mais do que nunca, ser valorizada e bem cuidada na dependência total do Deus Todo-Poderoso, na dependência total dele. O Salmo 127, se divide ou pode ser dividido facilmente em 2 partes. Primeiro, a parte em que ele revela a futilidade de construir um lar com autossuficiência e não na dependência de Deus. Segunda parte, ele lembra os pais de que uma das formas pelas quais Deus nos abençoa são os filhos. Isso é
muito bom. Este salmo é um salmo que edifica realmente as nossas vidas, porque, meus amados, como tão facilmente nós nos esquecemos do que realmente tem valor em meio ao corre-corre da vida. Esse período agora de afastamento social tem lembrado a muitos de nós o valor do lar, o valor da família, o valor de estar em casa, de desfrutar momentos com a nossa família. Por isso, queridos, a busca que nós vemos aí, desenfreada por sucesso, por status, bens e fama, eles acabam vedando nossos olhos para os maiores presentes que Deus nos concede, que se encontram na sala de estar das nossas casas. Precisamos tomar cuidado. Quando nós voltarmos a presencialmente podermos estar em todos os lugares que estávamos antes. Quando a vida voltar ao normal, quando o corre-corre voltar ao normal, não devemos nos esquecer do valor do nosso lar, do valor da nossa família. Em síntese, amados, primeiro, toda a vida precisa ser vivida em sua plenitude. Todas as suas alegrias desfrutadas e seus compromissos cumpridos, todos os seus deveres cumpridos com sossegada confiança naquele que é o idealizador de tudo. Precisamos, portanto, queridos, viver a vida com confiança no Senhor, em todos os momentos, na alegria e na dor. Em todos os momentos. Segundo, Deus concede descanso e paz, e por implicação, sustento aos seus filhos que dependem dele, para realizar neles e por meio deles o que eles não conseguiram fazer sozinhos, ou seja, construir, guardar e trabalhar em algo que seja para louvor, honra e glória do nosso Deus. Nosso tema de hoje, olhando para este salmo, revitalizando a vida de oração e o culto doméstico. Por que olhando para este salmo e por que vida de oração e culto doméstico? Porque a vida cristã, embora pareça, não é estática. Nós experimentamos momentos de fervor e experimentamos momentos de muita euforia, de crescimento. E precisamos, então, estar atentos. Mas também enfrentamos momentos de frieza, enfrentamos momentos de marasmo espiritual, de frieza na fé. Olhando para as Escrituras, a oração é um recurso indispensável para revitalizar a nossa vida com Deus e nos levar, queridos, ao crescimento e transformação em nossa vida pessoal, em nosso lar e em nossa igreja. Nosso maior exemplo de uma vida de oração é o nosso Senhor Jesus. A vida inteira do Senhor Jesus foi de oração. Ele começou sua vida adulta, sua vida neste mundo também com oração. E terminou a sua vida aqui neste mundo com uma oração ao Pai, dizendo: está consumado. Queridos, o Evangelho, ou os Evangelhos, falam sobre a vida de oração de Jesus. Mas o Evangelho de Lucas foca em dois sentidos a vida de oração do Senhor Jesus. Primeiro, ele apresenta a vida de oração de Jesus no contexto da vida de piedade. Ninguém foi mais piedoso do que o Senhor Jesus. E ninguém teve uma vida mais intensa de oração do que o Senhor Jesus. Segundo, ele foca e enfatiza no conteúdo do ensino de Jesus sobre a oração. A vida de fé
Era isso que Lucas queria dizer quando focou no ensino e na vida de oração de Jesus, é que a vida de fé não existe sem vida de oração. O Evangelho de Lucas, que é focado, onde há um foco maior na vida de oração de Jesus, narra específica e sistematicamente o ensino de Jesus sobre a oração. No capítulo 11, nós temos assim uma ideia disso, porque no capítulo 11, versos de 5 a 8, Lucas narra a parábola do amigo importuno, enfatizando a persistência e a insistência na oração. A parábola do juiz iníquo e da viúva, capítulo 18, de 1 a 8. No capítulo 18 ainda, a parábola do fariseu e do publicano, versículos de 9 a 14. Da viúva, que eu falei antes, que vai versículos de 1 a 8 do capítulo 18, fala também sobre a persistência na oração. O do fariseu e do publicano fala da sinceridade da oração. E a vida de oração para a volta de Jesus, é uma oração impressionante, capítulo 21, de 34 a 36, que fala sobre a preparação de oração para a volta do Senhor Jesus. Mas, essa manhã, eu queria ver com você capítulo 11, versículos de 1 a 13 do Evangelho de Lucas, que fala sobre a oração de Jesus e o seu ensino. Versículos de 1 a 4 falam sobre o conteúdo da oração. Neste capítulo 11. Versículos de 5 a 8 falam sobre o método da oração. E os versículos de 9 a 13 falam sobre a resposta da oração. Vamos pensar um pouco sobre isso para podermos então aplicar em nossas vidas esse texto, para então podermos ter um processo gradual, específico e eficaz de revitalização da nossa vida de oração. Os discípulos do Senhor Jesus viam Jesus orando em particular durante um bom tempo. Jesus separava períodos de oração e eles viam isso, mas nenhum deles imitou o Senhor Jesus. Eles viam, mas nenhuma vez eles o imitaram. Agora, nesse texto do capítulo 11, de 1 a 13, eles pediram a Jesus para ensiná-los a orar. Veja lá, Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Vamos dar uma olhada primeiro nesses versículos e nós vamos então lendo à medida que formos pensando no restante. Lucas, capítulo 11, versículos então de 1 a 4. Olha o que a palavra de Deus diz. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Queridos, aqui está o conteúdo da oração. Na verdade, a oração é um privilégio dos filhos que Deus tem como seu Pai. Veja, como Jesus diz para os discípulos orarem. Ele diz, comecem dizendo Pai. Pai, isso é um privilégio. Quando ora, o filho chama Deus de Pai. Chamar Deus de Pai, queridos, é ser igual em oração a Jesus, o único Filho de Deus. E isto somente é possível pela obra da cruz e da ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, esse é um privilégio que nos foi dado pelos méritos da cruz de Jesus. Se Jesus não tivesse dado a vida por nós na cruz do Calvário, o véu do templo não havia se rasgado de alto a baixo. Não haveria, ou seja, uma abertura
para falarmos com Deus diretamente, sem precisar de nenhum intermediário, a não ser o Senhor Jesus, porque vamos a Deus em nome do Senhor Jesus. Nós temos aí nesses versículos de 1 a 4, 5 detalhes importantes sobre o conteúdo da oração. Primeiro detalhe, a filiação e adoração. Veja, Jesus disse assim, quando vocês orarem, digam Pai. Ele está falando de família, de filiação. Nós temos um Pai, portanto temos uma família no reino do nosso Deus. Depois ele diz, santificado seja o teu nome. Está falando de adoração, de glorificação, de reconhecimento de quem é o nosso Pai, o Deus Criador, todo-poderoso. Então, o conteúdo da oração tem isso. O reconhecimento de que fazemos parte de uma família, que temos um Pai, e é a Ele quem nós nos dirigimos em oração, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, Santo, separado de todo pecado e de todo mal, digno de ser adorado, o único digno de louvor e adoração. Segundo detalhe aí importante do conteúdo da oração é a aceitação da vontade de Deus. Versículo 2 diz assim, venha o teu reino, ou seja, feita a tua vontade assim na terra como no céu. Venha o teu reino. É o reconhecimento de que o reino de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus, na oração está em primeiro lugar. Embora tenhamos desejos, pedidos, ansiedades, necessidades, mas a vontade de Deus deve prevalecer, e isso deve estar em nossa consciência quando nós vamos orar. O versículo 3 fala sobre outro importante detalhe, que é o sustento diário da vida. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Deus já prometeu suprir cada uma de nossas necessidades. Mas Jesus, nessa oração, colocou-nos diante de Deus, ou nos deu as palavras, nos deu um dos motivos para orarmos, que é pedir a Deus o suprimento das nossas necessidades diárias. Pedir o suprimento das nossas necessidades diárias não é pedir para ficar rico ou ter a prosperidade da teologia da prosperidade, mas é ter as nossas necessidades supridas e, acima de tudo, temos a consciência de que devemos aprender a viver contentes com aquilo que temos e que o Senhor nos dá. Um outro detalhe, o quarto lugar, é o perdão incondicional e incondicionalmente, eu queria dizer assim, o perdão incondicional que recebemos de Deus e o perdão incondicional que devemos dar a outras pessoas também. Porque o texto diz assim, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. O texto não diz que esses que nos devem e que nós devemos perdoar, o texto não diz assim, que eles se arrependeram. O texto diz que devemos perdoá-los. Isso não significa que as pessoas não devem pedir perdão. Porque também tem uma coisa. Quando é que Deus perdoou você? Quando foi que Deus perdoou você? Quando foi que Deus perdoou a mim? Quando é que Deus perdoa um pecador? Quando ele diz, como aquele publicano no templo, quando orava, Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. Ou seja, Senhor, perdoe os meus pecados. Então, a regra é simples. Deus incondicionalmente me perdoa. Não importa qual pecado eu tenha cometido. Se eu me arrepender, Ele me perdoa. Da mesma forma, eu tenho que fazer com o meu irmão, com o meu amigo, com qualquer outra pessoa, ou seja, com o meu próximo. Perdoá-lo. Mesmo que eu não tenha a garantia de que ele realmente se arrependeu, mas eu devo perdoá-lo. E esperar o melhor para essa pessoa, porque é assim que Deus faz. E o quinto detalhe, o conteúdo na oração, é o livramento da tentação. Versículo 4, a última parte diz, e não nos deixeis cair em
tentação. O perigo de nos afastarmos de Deus, de pecarmos contra Deus, o perigo da apostasia é iminente. Porque vivemos dias atribulados, dias difíceis. Jesus disse, quando você for orar, peça a Deus para vencer a tentação. Jesus venceu a tentação em todos os detalhes. Na vida espiritual, na vida psicológica e emocional e na física. Você pode ler em Mateus capítulo 4 a história da tentação. Você vai ver lá, Lucas também fala. Os evangelhos em si falam, os sinóticos falam da tentação de Jesus e de sua vitória. Ele disse para os seus discípulos, tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não vem tentação, disse o apóstolo Paulo, que não seja humana, e com a tentação Deus nos dá o escape. Podemos buscar o Senhor em oração para Ele nos livrar da tentação. Queridos, Jesus não vivia para a glória de seu nome, mas sim para glorificar o nome de Deus o Pai. Ele não viveu por poder. Ele não viveu por riqueza ou glórias deste mundo, mas sim para realizar a vontade e o reino de Deus. Ele não viveu somente para comer, vestir e por moradia, mas deixando tudo isso nas mãos de Deus, viveu esforçando-se totalmente na obra de Deus. Disse o pastor Sang Sub Yu, ele escreveu um livro que foi lançado aqui no Brasil há alguns anos atrás, chamado A Vida de Oração de Jesus. O pastor Sang ainda disse, falar resumidamente sobre a oração, refletida no conteúdo da oração dominical, através da sabedoria, é pedir a Deus que o reino dele venha e a vontade dele se cumpra em meu caráter, na minha família, na minha igreja e na sociedade onde moro. Sung ainda disse, em outras palavras, a oração é buscar a vontade de Deus e pô-la em prática. Nossos anseios, preocupações, dificuldades, Deus toma e resolve por nós e através de nós. Por isso, não precisamos andar preocupados. E terminando as citações do pastor Sang Sub Yu, diz, temos que orar para que a vontade de Deus seja plantada em nosso caráter e nossa personalidade. Essa é a oração verdadeira. A minha vida transformada, mais próxima de Deus, tem de ser o conteúdo essencial da oração. Que coisa maravilhosa, é uma verdade. Agora, os versículos de 5 a 8 falam sobre o método da oração. Veja o que diz aí os versículos, dizem aí os versículos de 5 a 8. Jesus dizia ainda, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo, amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Queridos, se, como temos visto, pedir a vontade soberana de Deus é o conteúdo correto de uma oração verdadeira, como devemos orar nesse sentido? Veja o que Jesus disse nos versículos de 5 a 8 que nós acabamos de ler. Ali, ele conta uma parábola de oração, uma parábola de súplica e bem forte, de súplica forte, para nos ensinar um método de como se deve orar. Antes de nós vermos os métodos ou as lições ensinadas nesse texto, eu queria dizer algumas coisas sobre esse texto, porque às vezes não ficam bem claras. Naquela época, as cidades não eram tão grandes
e tão numerosas como a dos nossos dias, principalmente naquela região onde Jesus estava. Eram pequenas vilas ou aldeias. Nessas vilas ou aldeias, eles tinham as coisas basicamente em comum. Um amigo de um dos moradores era amigo de todos. Um viajante, alguém que vinha visitar um outro amigo, era amigo dele, mas era considerado amigo de todos. Uma outra coisa, quando eles viajavam no final da tarde, no início da noite e por um período da noite, por conta do escaldante calor, por conta da força do sol. Então eles preferiam viajar à noite para não ter que enfrentar o calor e o sol. Mas eles tinham que parar um período à noite porque corriam também muitos perigos. Deixa eu te falar outra coisa sobre esse assunto. É que 3 pães era o que eles tinham em comum sobre ajudar um viajante ou 2 que chegavam à noite em sua casa para ele não dormir com a barriga vazia. Para ele ter uma refeição, ou a última, antes de descansar e depois prosseguir a sua viagem ou ficar mais um tempo. O acordo entre eles era que, se eu não tivesse, eu podia pegar na casa do amigo para ajudar esse amigo. Então não havia desculpa para negar, a não ser que a pessoa também não tivesse. Na parábola que Jesus contou, a pessoa negou ajudar, porque já estava deitado e seus filhos já estavam na cama. As casas ou os lugares onde eles moravam naquela época tinham apenas um quarto. Então todos dormiriam ali. Se aquela pessoa se levantasse para pegar os pães, ia acordar todo mundo. Possivelmente já era tarde. Mas Jesus disse, mesmo nessa situação, talvez a pessoa não se levante para cumprir o acordado ou para por ser hospitaleiro, ou não ser. Ou talvez não se levante só por conta da amizade, mas se levantará se você importuná-lo, insistir em pedir por causa da necessidade. Isso nos ensina 3 lições importantes no texto. Primeira lição, a vigilância. A qualquer momento podemos precisar suplicar ao Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns minutos, daqui a 1 hora, 2, 24 horas, uma semana. Precisamos estar preparados para qualquer momento, precisarmos buscar ao Senhor ou a ajuda de alguém. Temos que baixar a guarda do orgulho, da autossuficiência e entender, nós somos uma comunidade, precisamos uns dos outros. E o Senhor é quem supre cada uma de nossas necessidades, mas Ele supre através dos nossos irmãos. Por isso precisamos estar vigilantes. Vigiai e orai, disse Jesus, porque não sabeis a que hora vem o Senhor. Vigiai e orai, disse Ele também, para que não entreis em tentação. A segunda lição ensinada nesse texto é a perseverança. Orar de verdade. É permanecer na presença de Deus o tempo necessário. Eu estou pedindo e eu ainda não tenho uma resposta. Às vezes, o silêncio de Deus parece um não, mas não é. Nem sempre é. Às vezes o silêncio de Deus é porque Ele deseja que tenhamos mais comunhão com Ele. Ele quer ouvir um pouco mais a nossa voz. Ele quer falar conosco um pouco mais. E Deus sabe o tempo certo. Semana passada eu falei, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E essas palavras não são minhas, são da própria Bíblia. Está lá no livro de Eclesiastes. Precisamos perseverar na presença do Senhor. Eu não entendi a resposta. Não sei se Deus respondeu. Eu vou estar na presença de Deus. E a terceira lição que a gente aprende nesse texto sobre o método da oração é que Deus responde. A resposta da oração, meus queridos, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus.
Não está nas minhas mãos. Cabe a mim buscar, cabe a mim pedir, cabe a mim bater na porta. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É como diz o livro de Provérbios, o homem pode fazer planos, planejar, se organizar, predeterminar determinadas coisas que ele acha que vai fazer. Mas só Deus pode levar a cabo tudo isso. Só Deus pode trazer êxito e sucesso. É como na obra de Deus. Nós fazemos a nossa parte, pregamos, ensinamos. Diz Paulo, plantamos, regamos, mas o crescimento vem do Senhor. A resposta das nossas orações está nas mãos de Deus. Queridos, por que então Deus espera que oremos insistentemente? Foi Jesus quem falou sobre a insistência, sobre permanecer em oração, buscar a Deus em oração, insistir, perseverar em oração. Por que Deus então espera que oremos de forma insistente? Tirando minhas próprias conclusões, eu quero passar isso para você, é porque eu creio que Ele quer nos tornar pessoas que querem a sua vontade, realmente a sua vontade. E quem tem pessoas que tenham como objetivo ter comunhão com Ele acima de todas as coisas. Ele quer que nos tornar pessoas que realmente querem a sua vontade e que têm como objetivo ter comunhão com Ele acima de todas as coisas. Por isso, através desse processo de oração insistente e fervorosa, nos transformamos, queridos, cada vez mais na pessoa que o Senhor quer. Ou seja, Ele nos torna a pessoa que pede, a pessoa que busca e a pessoa que lhe bate a porta. E aí nós vamos ver então a resposta da oração, que vai do versículo de 9 a 13. Veja o que diz a palavra de Deus. Por isso, digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Queridos irmãos, esses versículos de 9 a 13 apresentam um ensinamento geral sobre a resposta da oração. Não há diferença entre a oração de súplica no texto anterior com a postura de, nesse texto agora, pedir, bater e buscar. Pedir, buscar e bater a porta. A parte importante aqui é que quem orar assim vai ter a resposta. Quem for insistente, quem for fervoroso, quem perseverar na oração, quem pedir, buscar e bater a porta, sem desanimar, vai receber a resposta. Por isso, queridos, quem pedir, vai receber. Quem buscar, vai achar. E quem bater a porta, vai ter a porta aberta. Queridos, esta é a resposta à oração persistente e fervorosa. Primeiro, pedir a Deus tem que fazer parte da nossa natureza. Não devemos nos envergonhar ou nos constrangir em pedir a Deus. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Segundo, buscar a Deus tem que ser o nosso objetivo principal. Não devemos de maneira alguma nos sentirmos intimidados ou preocupados se vão nos considerar fanáticos ou não, porque estamos buscando a Deus persistentemente. Aqueles que não gostam de orar,
Aqueles que têm medo de estar na presença de Deus, porque na presença de Deus, na presença da luz, as coisas são reveladas, tentam intimidar os verdadeiros filhos de Deus de estarem na sua presença, de orar diante de Deus. Quem que tem medo e temor, no sentido de medo e de receber uma punição, quando está na presença do Pai? Aqueles que têm alguma coisa errada na vida, que devem alguma coisa, que precisam acertar alguma coisa. Mas aqueles que não têm nada a temer, que têm uma vida diante de Deus, embora pecadores, não têm medo de estar na presença de Deus, têm respeito a Deus e o buscam com insistência, com alegria, a sua presença. Terceiro, bater a porta tem que ser um hábito. Queridos, Deus espera que tenhamos uma vida digna diante dele, mas uma vida de busca pela sua presença. Precisamos estar diante de Deus habitualmente, todos os dias. Esse tipo de oração insistente é que tem a bênção da resposta divina. Não se esqueça nisso, não se esqueça disso. Peça a Deus, busque a Deus, bata na porta de Deus através da oração e Deus vai responder a sua oração. Duas coisas que aprendemos aqui da resposta de Deus às nossas orações. Primeiro, Deus responde mesmo e supre as necessidades humanas de sobrevivência. Você não pode, de forma alguma, deixar de buscar a Deus. Ele supre. Olha, veja versículo 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. O pedido que Jesus conta, o que Jesus conta aqui para encorajarmos a oração, é de que se um filho pede ao pai alimento, ele não vai lhe dar alimento, ele vai lhe dar uma coisa que vai matá-lo, ou vai dar alguma coisa que vai ajudá-lo a crescer? Ou vai lhe dar o seu sustento? Queridos, Deus responde e supre as nossas necessidades humanas de sobrevivência. Se você pedir a Deus a sobrevivência para a sua família diariamente, ou o suprimento das suas necessidades, Deus vai suprir. É uma promessa bíblica o suprimento das nossas necessidades. Segundo, Deus responde e concede a bênção da sua presença conosco. Como assim? Olha o que a Bíblia diz. Quanto mais o Pai Celeste, versículo 13, segunda parte, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quando nós oramos a Deus, quando temos por objetivo buscar a presença de Deus, quando temos por objetivo bater a porta de Deus, para estar em comunhão com Ele, e assim pedir o suprimento das nossas necessidades, interceder por outras pessoas, Deus não somente responde às nossas orações de acordo com sua vontade, atendendo aos nossos pedidos, mas Ele se faz presente em nossas vidas, pelo seu Espírito Santo. Terceiro, Deus responde e abençoa com suas bênçãos espirituais. Quando Deus nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu juntamente com o Espírito Santo as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor, nos fazendo assentar nas regiões celestes em Cristo. Dons espirituais, proteção, consolo. Que coisa maravilhosa, queridos irmãos. Queridos, a vida de oração, que revitaliza a nossa vida pessoal com Deus, também pode restaurar a nossa vida familiar. E isso pode acontecer, claro, de forma gradual, na restauração ou no início da prática da realização do culto doméstico. Culto doméstico, na verdade, é um momento especial,
separado para a adoração a Deus no ambiente familiar. O culto doméstico também é chamado de culto em família ou devoção no lar. E é um momento em que a família, que consiste na prática diária de leitura bíblica, orações e cânticos em família. É um momento em que a família passa a praticar diariamente a leitura da palavra de Deus, orar juntos e cantar juntos. Um dos efeitos, queridos, do culto doméstico é celebrar a realidade da presença de Deus nos momentos comuns da família. É saber que Deus está presente conosco ali. Algumas pessoas têm ideias errôneas sobre a presença de Deus e elas pensam que Deus só se faz presente quando estão reunidos lá no templo, na igreja, no lugar de reuniões, na casa de oração junto com outras pessoas. Mas não, Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E há uma promessa do próprio Senhor Jesus que estaria conosco, que estará conosco quando nós nos reunirmos. Isso é uma bênção para nós. Agora, sobre o culto doméstico ou atividade de adoração familiar, isso é uma norma ou uma atividade opcional para a família? Queridos, a palavra de Deus diz claramente que cabe aos pais instruir seus filhos sobre o Senhor e seus feitos. Um dos textos mais conhecidos que trata desse assunto está em Deuteronômio, capítulo 6. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Agora, veja capítulo 11 do próprio livro de Deuteronômio, capítulo 18 e 19. Olha o que a Bíblia diz. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensine essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Você veja, há uma instrução bíblica clara, além daquela instrução ou daquele texto que nós temos em Josué. Não sei se você lembra, Josué disse ao povo de Israel que eles deveriam escolher a quem servir, se aos deuses daquela terra ou se ao Senhor. Mas ele e a casa dele e a família dele serviriam ao Senhor. É diferente, queridos, do que algumas pessoas pensam. O culto doméstico, segundo as Escrituras, não precisa ser um momento maçante e chato, mas pode ser uma excelente ocasião para edificação espiritual e culto familiar. Por isso que o texto de Deuteronômio diz que a palavra de Deus deve ser ensinada em casa, deve ser ensinada no caminho. Ele diz assim que deve ser ensinada em vários lugares. A ideia ali é de criatividade,
facilidade. A gente geralmente tem dificuldade com isso, porque geralmente estamos acostumados a realizar os cultos na igreja e às vezes nos atrapalhamos em casa. Mas temos que pedir a Deus que nos ajude a termos a criatividade de transformar o culto doméstico, o culto familiar, para a glória de Deus, no momento de satisfação, alegria e devoção. Olha, no momento agradável do culto familiar, Deus ele é adorado. Deus ele é agradecido e invocado em relação às necessidades diárias dos seus filhos. Para aqueles que não têm o costume de realizar o culto doméstico, eu gostaria de compartilhar algumas razões para começarem a fazê-lo o mais rápido possível. Esse período agora em que nós estamos afastados socialmente é um bom período para realizarmos cultos domésticos. Nós estamos fazendo agora um culto basicamente doméstico, porque eu estou na minha casa, você está na sua, com sua família. Mas quando aqui falamos sobre o culto doméstico, não é esse tipo de culto, porque esse culto, além de ser doméstico, ele é coletivo também, porque ele é feito para suprir a necessidade de estarmos juntos num culto presencial, quando não podemos estar. Mas algumas razões para realizarmos o culto doméstico, sem ser esse aqui que nós estamos realizando. Eu espero, com essas razões, persuadi-lo a realizar o culto doméstico, tá bom? Primeira razão é que Deus é digno de ser adorado no contexto familiar. A adoração a Deus não deve ser apenas na presença, junto com os outros irmãos, numa comunidade de fé, mas na comunidade de fé celular, que é a nossa família. Podemos então adorar juntos, como pais, como filhos, como um lar completo. Segunda razão, esse é um excelente momento para ensinar o evangelho para a família. A vida cristã, eu já disse algumas vezes em nossa igreja, e não vou deixar de dizer nunca, começa com o evangelho, deve permanecer com o evangelho e deve viver para sempre com o evangelho. O evangelho sempre faz parte e sempre fará parte da vida de um cristão. E esse é um excelente momento para ensinarmos o evangelho à nossa família. Terceira razão para realizarmos o culto doméstico é que essa é uma boa oportunidade para orar em família. Há algumas coisas que nós não temos, nós nos sentimos constrangidos para pedir oração na nossa comunidade de fé maior, na nossa igreja, coisas que fazem parte da nossa própria família, mas no seio da nossa família, nós podemos fazer isso sem nenhuma preocupação. Estamos ali com as pessoas que estão enfrentando os mesmos problemas que nós, ou presenciando esses problemas. Então nós podemos então orar com a nossa família. Podemos ensinar nossa família a orar em voz alta. Podemos treinar os nossos filhos para a participação no culto. E isso começa em casa. Uma outra razão é que esse é um bom momento para conversar sobre dúvidas espirituais. Às vezes nós ouvimos um sermão, um estudo bíblico, uma palestra, uma exposição da Escritura, e às vezes ficamos com algumas dúvidas e não sabemos como tirá-la. Às vezes não temos acesso a fazer uma pergunta, acesso àquela pessoa que deu o estudo bíblico. Às vezes estamos fazendo nossa leitura diária e não entendemos algumas palavras, alguns textos parecem se contradizer, ou alguma coisa assim da história, da geografia, dos costumes da época em que o texto bíblico foi escrito. E no culto doméstico, nós podemos tirar essas dúvidas, porque às vezes as minhas dúvidas não são as suas dúvidas não são as minhas. Às vezes nós temos dúvidas em comum e junto podemos ler e tirar essas dúvidas, fazer perguntas uns pelos outros e orarmos para uma melhor compreensão. Queridos, sendo assim, quando entendemos que esse é o nosso dever, que vai além da nossa comodidade e ultrapassa as nossas desculpas, muitas vezes esfarrapadas, o culto doméstico
se torna não somente um dever a ser cumprido, mas uma grande ferramenta no discipulado da nossa família, no discipulado dos nossos filhos. Eu queria agora, nesse momento, sugerir a você como realizar o culto doméstico. Dar algumas sugestões de como você pode realizar isso. Primeiro, planeje esse tempo em família. Combine que horário vocês vão realizar antes de realizar. Nós temos algumas dificuldades com horário por conta de trabalho, de escola, de faculdade. Algumas pessoas têm emprego fixo, outros são autônomos. As crianças, às vezes, vão para a escola uns nos horários, outros nos outros, em outros. Então, a ideia é planejar com sabedoria para que todos possam participar. Nem sempre vai ser possível, mas se planejar, pelo menos vai dar para ter todo mundo em algum momento para adorar a Deus. Lembre-se de uma coisa, o culto é um culto a Deus. O culto doméstico é um culto a Deus, não é uma brincadeira. Vocês vão estar diante de Deus, adorando o Senhor com a família. Prepare, siga um roteiro básico e seja criativo, como eu disse antes, não precisa ser uma coisa maçante. Não, seja criativo, prepare um roteiro, como que vocês vão fazer na hora que se sentarem para adorar a Deus e estudar a sua palavra juntos. Olha, a ideia é que sejam simples, mas não superficial, não sem conteúdo, não. Quem vai dirigir o culto em família, o pai, a mãe, alguns dos filhos, pode haver uma escala. Quem vai ler o texto bíblico precisa ter lido antes, para poder fazer uma reflexão que realmente atenda às necessidades de cada um. Essa questão da edificação e da iluminação é obra do Espírito Santo, mas ler a palavra de Deus e tentar compreendê-la faz parte da nossa tarefa. Outra coisa, irmãos, promovam a participação. Insistam para que todos participem, para que todos cresçam e sejam edificados juntos. Uma outra sugestão é ser equilibrado no tempo. O culto doméstico não é para ser curto demais ou breve demais, mas também não pode ser extenso demais. Tem que ser um momento em que todos possam participar sem nenhuma dificuldade com o horário, principalmente as crianças, por causa do cansaço, do sono, ou dependendo da idade, porque elas não conseguem ficar por muito tempo prestando atenção. Então a ideia é ser equilibrado. Pensando nisso, eu vou lhe dar um roteiro simples para o culto doméstico. Já que eu dei essas sugestões de como realizar, eu vou passar para você um roteiro, porque uma das sugestões é um roteiro básico. E esse roteiro aqui é um roteiro básico. Primeiro, oração e gratidão. É aquele momento em que nós agradecemos a Deus pela vida, pela salvação, pela edificação. Ou seja, por tudo que faz parte da nossa vida, alimentação, sustento, proteção, pela vida eterna, pela salvação, pela graça de Deus que nos alcançou, pela misericórdia de Deus em nos escolher e nos dar a oportunidade de escolhê-lo também. Gratidão. Gratidão, porque Ele nos edifica a cada semana com a sua palavra. Segundo, momento de louvor. Podem ser hinos ou cânticos. Você escolhe o que a família conhece. A ideia é utilizar os cânticos que são cantados aos domingos pela manhã, às quartas-feiras, ou mesmo aos de domingo à noite. Cânticos e hinos. Se você precisar de playback, se você precisar da letra, nós podemos ajudá-lo, passando para você poder, então, cantar com sua família. Se há alguém na sua família que toca violão, piano, flauta, essa pessoa pode tocar os hinos. Ah, mas não toca bem. É um momento de aprendizado também o culto doméstico. Leitura bíblica, um parágrafo, uma passagem de cada vez. Como nós fazemos às quartas-feiras, lemos uma passagem de cada vez. Sabe o que você pode fazer? Escolher um livro da Bíblia para ler, como nós escolhemos Salmos na escola dominical, como escolhemos Marcos às quartas-feiras. Você pode escolher um livro de fácil leitura, 1 João, o
próprio Evangelho de Marcos. Olha, eu sei que você vai ter êxito na leitura. Você pode usar também a leitura bíblica anual. É 3 capítulos por dia. E a leitura do dia você pode usar para reflexão com sua família. Ou pode fazer a leitura, naquele momento, do culto doméstico. Uma outra parte do roteiro é a explicação. É uma reflexão com comentários simples. Não é uma discussão teológica em família. É uma reflexão, uma explicação prática, de modo que todos possam entender e aplicar em suas vidas. E não pode haver leitura, explicação, sem aplicação. Uma aplicação prática do texto aplicado. Se você lê um texto que compreendeu, se o Espírito Santo lhe deu essa compreensão, essa iluminação do que realmente o texto significa para você, e você explicar isso para a sua família, com certeza, você vai saber como aplicar na vida de cada um e na sua vida. E mesmo que você não tenha uma ideia completa, os outros membros da família podem ajudá-lo a fazer a aplicação. E, finalmente, no roteiro simples, há necessidade de um momento de intercessão. Momento de orar pelos pedidos da casa, momentos de orar pelos pedidos da igreja, dos amigos e interceder pelo mundo. Você pode fazer uma listinha. Cada um pode trazer um pedido, cada um pode fazer uma oração, você pode dividir o momento de intercessão pelos membros da família, desde os menores aos maiores, dos mais novos aos mais velhos. Que Deus abençoe, que você tenha êxito. Siga esse roteiro simples, ou prepare o seu, faça uma adequação ao contexto da sua família. Eu gostaria de concluir essa manhã com aplicações ao nosso estudo de hoje. 3 aplicações. Primeiro, no processo de revitalização, queridos, a vida de oração pessoal, para a vida de oração pessoal, é essencial para a restauração e crescimento espiritual. No processo de revitalização, a vida de oração pessoal é essencial para a restauração e crescimento espiritual. Sabe por que muitas pessoas não crescem? Sabe por que muitas pessoas não são restauradas? Não têm prazer na oração, na leitura da palavra de Deus? Porque elas não têm uma vida de oração. Elas não têm uma vida de oração. Então elas só conseguem ver a vida que as pessoas não têm de oração. Elas só conseguem ver os erros dos outros, só conseguem apontar as outras pessoas. Não conseguem olhar para dentro de si mesmo e tirar o argueiro do seu olho para poder enxergar então o cisco que está no olho do outro irmão. Vida de oração é essencial para a restauração e crescimento pessoal de cada um. No processo, então, segunda aplicação, no processo de revitalização, a vida de oração congregacional, quando nos reunimos para orar todos juntos, é essencial e necessária para a restauração e crescimento espiritual. A igreja é um corpo. Se todos tiverem uma vida de oração prática, de estudo da palavra de Deus pessoal, de encontros familiares, quando nos reunirmos, quando estivermos juntos em oração, em busca ao Senhor, Deus vai começar a restaurar as nossas vidas e nos dar o crescimento que nós esperamos. Crescimento espiritual, crescimento numérico, crescimento patrimonial. Vamos buscar o Senhor em oração. Terceira aplicação. No processo de revitalização, o culto doméstico prepara os membros da família para o culto público, ou seja, congregacional, e abençoa a igreja. Nesse processo que nós estamos enfrentando, precisamos cultuar com nossas famílias. E isso vai preparar o nosso coração, a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa devoção para juntos, congregacionalmente, adorarmos o Senhor. E a nossa igreja vai ser abençoada. Alguém já disse que o verdadeiro culto
começa em casa. Por isso, vamos orar. Vamos voltar a orar. Vamos voltar a buscar o Senhor quando recebemos Jesus como Salvador. Vamos ser fervorosos diante do Senhor, insistir em pedir, em buscar e em bater, e a porta vai se abrir. Façamos isso sozinhos. Façamos isso com nossas famílias. Façamos isso com nossa igreja. Vamos buscar ao Senhor em família e vamos buscar ao Senhor juntos como comunidade de fé. E Deus vai restaurar e revitalizar a nossa comunidade de fé. Em nome do Senhor Jesus. Gostaria de orar com você. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, essa manhã, somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. E de entendermos que mesmo que tenhamos o cuidado de, com todas as nossas forças e com tudo que temos, que vem do Senhor, é claro, tentarmos proteger, guardar, edificar a nossa casa e guardar a nossa cidade, o lugar onde nós vivemos. Se o Senhor não estiver conosco e não fizer isso, de nada vai adiantar. Senhor, perdoa-nos a nossa negligência em estarmos diante do Senhor em oração e nos ajude a buscar o Senhor. Não somente pessoalmente, com a porta do nosso quarto trancado, num lugar seguro, num lugar em particular, mas com nossas famílias, mas com nossa congregação. Ajuda-nos a dedicarmos-nos à oração e à busca do Senhor. Buscar o Senhor pela restauração da nossa vida, pela restauração espiritual de cada um de nós e da nossa congregação. Tem misericórdia de nós. E ajuda-nos a entender e a desfrutar desse processo, para a glória do Teu nome. Colocamos-nos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude a celebrarmos o Senhor como família. Ajude as famílias com crianças, com jovens, com adolescentes, que precisam celebrar o Senhor juntos, ter uma vida devocional juntos, leitura e estudo da palavra. E ajude-nos como família, nos reunirmos para glorificar o Teu nome. Pedimos que, se for a Sua vontade, no mês de maio estaremos voltando a ter as nossas reuniões presenciais, se for a Sua vontade, porque aceitamos e queremos a Sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Essa manhã, lhe dê um bom descanso à tarde, se você for descansar. E à noite, às 19h30, eu espero você aqui no Facebook para adorarmos o Senhor. A minha família, a sua família, a nossa comunidade de fé e todos os que entram para participar conosco. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.